Olá, vamos a mais uma atividade do Aprender Sempre Matemática. Desta vez, na atividade 9 do Aprender Sempre, nós vamos estudar números racionais, escritos com vírgula, mas eles vêm vinculados às unidades de medida. Por isso, antes da atividade, vamos relembrar um pouquinho sobre as unidades de medida? Muito bem. As unidades de medida são a unidade de massa, que indica o peso, e podemos usar como unidade de medida o quilo, grama e tonelada. Alguns exemplos. Temos também o comprimento, que indica a altura, indica a largura e indica a distância. São unidades de medida do comprimento o metro, o centímetro, o milímetro, o quilômetro. Há também o tempo como medida. São unidades de medida do tempo as horas, os minutos, os segundos, os dias, os meses, anos, séculos e até a idade da pessoa. É medida a temperatura e sua unidade de medida é o grau Celsius. A capacidade é outra medida e ela indica os líquidos, que podemos medir como litro ou como mililitro. Há também o valor monetário, que é a medida que indica o preço, e usamos como unidade de medida o real ou os centavos. Relembrado esse assunto, vamos então à atividade 9 do Aprender Sempre Matemática, página 12. Atividade 9, números racionais na representação decimal. Números escritos com vírgula. Leia as informações a seguir, tiradas de revistas, livros e folhetos. A expectativa de vida dos brasileiros foi de 76,5 anos em 2018. 76,5 anos é uma média. Então, nós temos aqui como a medida a idade. Os mais altos da Europa temos os holandeses com 1,82 metros, ou melhor, 1,82 centímetros. Os dinamarqueses com 1,81 metros, ou melhor, 1,81 centímetros. Os alemães com 1,80 m, ou seja, 1,80 metros, ou melhor, 1,80 centímetros. E os mais corpulentos, uma média, corpulentos, né? Mais cheios no tronco, mais forçudos. Os luxemburgueses, que tem 84.600 quilos, ou seja, 84 quilos e 600 gramas. Os austríacos com 83.200 quilos, ou melhor, 83 quilos e 200 gramas. E os portugueses com 74.300 quilos, ou melhor, 74 quilos e 300 gramas. Além disso, preço, R$ 12,90. Bem, temos aqui diversas formas em que as medidas foram apresentadas. E todas essas medidas trouxeram
ou a vírgula ou o ponto como indicação da medida, do número racional e da medida. Todos os números acima representam medidas e todos eles são chamados de números decimais. Por que decimais? Porque são escritos com vírgula, e o ponto que representa a vírgula, então são chamados números decimais. Feito essa leitura, nós vamos praticar. Observe os números que aparecem nos textos anteriores e pense sobre o que ele pode significar. Anote algumas de suas conclusões sobre esses números a seguir. Nós vamos, para responder essa atividade, nós vamos ter que relembrar o que cada medida, quais são as medidas que podem ser indicadas. Então, nós vamos retomar aquela lembrança que nós tivemos no início da aula para conseguir responder o número 1. Então, 1,81. Onde está esse número aqui no texto que foi lido? Olha aqui nos dinamarqueses onde está. 1,81 m. O que esse metro quer indicar? Massa, comprimento, peso, temperatura, capacidade ou valor monetário? Você vai recordar qual é a indicação e vai escrever aqui na frente, tá? O que 1,81 está indicando aqui no texto? Se for massa, escreve aqui na frente, massa. Se for tempo, escreve aqui na frente, tempo, e assim sucessivamente. 12,90. Tá aqui, ó, R$ 12,90. O que esse número indica? Massa, comprimento, tempo, temperatura, capacidade ou valor monetário? O que ele indicar destas opções, você escreve aqui na frente. 70,5. Se você parar para pensar, não vai ter esse 70,5. Então, aqui você vai corrigir para 76,5, tá? E aí sim nós encontramos lá na primeira parte do texto, 76,5 anos. Anos é indicado em quê? Massa, comprimento, tempo, temperatura, capacidade e valor monetário. Qual destas alternativas indica, então, os anos? E 74,300. Onde será que se encontra essa medida? Aqui, indicando os portugueses como o terceiro mais corpulento da Europa. 74 quilos e 300 gramas. Quilos e gramas, qual medida ele indica? Você vai relembrar qual é a alternativa e vai escrever aqui na frente. Não é difícil, basta você recordar como no começo da aula nós fizemos. Vamos seguir para o exercício número 2. Em que outras situações do dia a dia você observa os números com vírgula? Essa resposta é pessoal. Você vai dar quantas indicações você puder, mas pelo menos uma tem que dar. Onde que você costuma encontrar números com vírgula? Pensar um pouquinho, puxar pela memória. Será que em lista telefônica tem número com vírgula? Será que nos contatos do celular tem número com vírgula? Será que no controle remoto da televisão, será que tem número com vírgula? Será que no canal de rádio, ao sintonizar a rádio, será que tem número com vírgula? E quando a gente vai ao supermercado, será que tem número com vírgula? São várias situações no dia a dia que nós encontramos números.
Quais situações você encontra número com vírgula? Essa resposta é pessoal, é só pensar um pouquinho. Para finalizar, nós temos então na página 13 o exercício 3. Veja as escritas numéricas abaixo e escreva como se lê cada uma delas. Troque informações com um colega. Nós temos aqui o R, cifrão 1,50. Não é assim que lê esse número, R, cifrão 1,50. Não é assim. Como que se lê corretamente esse valor? O correto não é ler R$1,50? Então, é isso que você vai escrever aqui, R$1,50. 2,65 quilos. Não é assim que se lê esse número. 1,80 metros. Não é assim que se lê esse número. Aqui na quarta opção, você vai ter que fazer uma correçãozinha. 5,0. O L que está aparecendo aí ao lado parece um 1. E aí não dá a indicação correta. Então, corrija. Coloque uma letra L no lugar desse 1, porque ele indica o litro aqui. Então, 5,0 litro. É assim que se lê? Claro que não se lê assim corretamente. 12,7 quilômetros. É assim que se lê? Mas claro que não é. Então, o seu desafio é escrever por extenso como se lê mesmo cada número de maneira correta. O jeito que eu li realmente não é o correto. É para chamar a atenção de vocês mesmo que se escreverem desse jeito estará completamente errado. Após ler a informação, a expectativa de vida dos brasileiros foi de 76,3 anos em 2018, Pedro e Ana afirmaram que... Muito bem, então nós temos uma situação problema aqui, tá? Essa situação problema diz respeito a um trechinho que nós lemos lá no comecinho. E aí vocês vão ter que fazer outra correção, porque no trechinho inicial não é 76,3 anos, é 76,5. Então corrijam esse 3 e coloquem o 5 no lugar dele, tá? Por quê? Porque o Pedro e a Ana afirmam coisas diferentes. O Pedro afirma assim, ó, 76,5 anos corresponde a 76 anos e 5 meses. A Ana diz que 76,5 anos corresponde a 76 anos e 6 meses. Eles afirmam coisas diferentes, mas um deles está correto. Absolutamente correto. E vem logo na sequência. Por que Ana está com a razão? Sim, a Ana está com a razão. 76,5 anos corresponde a 76 anos e 6 meses. A Ana está com a razão, sim. Por que que a Ana está com a razão? Que dica você daria para o Pedro para ajudar a não cometer mais esse tipo de erro? Aqui nas linhas você vai responder para o Pedro por que que a Ana está certa. Eu posso te dar uma dica. 76 anos não se refere à idade? Então, idade não é contada de 0 a 10 ou de 0 a 100. Porque quando você faz aniversário num ano, não leva 10 meses para você fazer aniversário de novo, leva? Não, porque a idade é contada em 12 meses, ou seja, em um ano. 12 meses. Então, aqui vai a minha dica. Por que que a Ana tá certa? Dica: qual é a metade de 12 meses? Essa é a minha dica. Agora, você tem que dar uma dica para o Pedro. Por que que não é correto dizer que 76,5 anos não é 76 anos e 5 meses, e sim 76 anos e 6 meses? Vamos lá. Pensando, certo? Muito bem. Até a próxima, então.